O pastor Helder Cardim, nosso amigo, nosso camarada, colega de estudo e diretor do seminário Palavra da Vida em Atibaia, um homem de Deus, que certamente vai abençoar muito a sua vida. Quem sabe ele ora por você, te liberta e você ganha algo amanhã. Vamos orar por ele nessa noite? Amém? Senhor, nós te damos graças pela vida do pastor Helder, um homem de teu servo, que tem se dedicado ao ensino, ao treinamento, tem se dedicado a despertar a vocação, a conduzir os vocacionados, que o Senhor possa usá-lo nessa noite, que ele possa ser inspirado por ti, e que o Senhor que nos abençoa através dele, possa abençoar a vida dele em nome de Jesus. Amém? Pastor, você já... Pessoal, vou botar uma aguinha para o senhor já. Boa noite, queridos. Privilégio poder voltar aqui para o Projeto Água da Vida, nessa parceria com Edições Vida Nova, conferência teológica. Estive ano passado desenvolvendo o tema Vida Cristã numa perspectiva ou numa cosmovisão trinitária. E eu quero recomendar os livros que serão sorteados amanhã. 4 livros muito bons. O primeiro deles, Você se torna aquilo que adora, já foi alvo de algumas das conferências da Edições Vida Nova ao redor do Brasil, desenvolvendo a temática da idolatria em toda a Bíblia e a diferença que a idolatria tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Antigo Testamento, predominantemente por meio de imagens de esculturas, no Novo Testamento, em torno de conceitos, tradições religiosas ou tradições teológicas. E a tese básica desenvolvida ali a partir de Isaías capítulo 6. O George Bill é também autor deste outro livro, que é um dos manuais que o Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu sou o diretor, adota e usa para a exegese, o estudo da língua hebraica, manual do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, a maneira como os autores do Novo citaram o Antigo Testamento e como devemos interpretar, especialmente quando o texto do Antigo foi citado pelo grego, não tanto pelo hebraico. Vocês, alunos de teologia, é uma obra fundamental aí para a sua exegese, para o seu estudo do Antigo e Novo Testamento também. Outro livro que eu diria que é de fundamental importância para nós que temos filhos, lidamos com juventude, dirigimos nossas igrejas ou qualquer ministério, são aqueles livros que lidam com questões éticas. Você já percebeu que vivemos uma época extremamente relativista, que desconstrói valores morais, conceitos como família, a própria identidade do ser humano. E a proposta desse livro, Ética Ministerial, é lidar tanto com o ministro e o seu ministério, e a solução das questões éticas, das questões morais, que surgem na dinâmica da vida ministerial. Muito bom, muito prático, ao mesmo tempo que ele é muito profundo. Você que gosta da discussão da ética, da moral, livro fundamental. E até já introduzindo o que será a minha palestra hoje à noite, eu auxilio no pastoreio de 2 igrejas, uma em Atibaia, a outra em Ribeirão Preto, cada uma delas numa dinâmica distinta. Então, a minha rotina ela é predominantemente consumida por igreja. E, frequentemente, meus filhos me veem lidando com tensões, dificuldades, aquilo que envolve o dia a dia de igreja, que vocês bem conhecem. E certa vez um dos meus filhos perguntou: papai, o que você faz da igreja? Eu pensei assim, uns 30 segundos, não foi tão difícil, falei: filho, o papai resolve o problema de todo mundo. Eu falei: como assim, papai? Eu falei: meu problema é o problema dos outros, porque eu sou chamado para pacificar pecadores, que, aliás, eu sou um deles. Já percebeu como vivemos tensões, dificuldades, problemas? O pastor pacificador. Como lidar com conflitos e tensões na igreja, mas que você poderia usar muito bem
no contexto da sua família, do seu casamento e tantos outros lugares. Queridos, a dinâmica da vida nos diz que viveremos constantemente com problemas e conflitos, não é verdade? Aprender a lidar com eles, a solucioná-los, é o que vai distinguir, eu diria, o cristão do não cristão. Porque o cristão, ele tem a quem recorrer, ele sabe como resolver. Por isso, saber lidar com isso é de fundamental importância para o sucesso aí da nossa vida. Muito bem, o tema do nosso congresso, da nossa Semana Teológica, diz vocação, formação e serviço. Desafios para a igreja do nosso tempo. Como eu falei, eu hoje auxilio na condução de 2 igrejas, cada uma delas numa dinâmica, num envolvimento específico. Recentemente fiz parte da formação da liderança de uma igreja que indiretamente, por meio de um amigo, ajudei na formação, na plantação da igreja. Hoje eu sou reitor de um seminário que forma em torno de 120, 130 pessoas com estudo presencial da Escritura Sagrada. E eu diria para vocês que certamente vivemos um novo tempo sem precedentes. Nós vivemos uma vida que poderia ser muito bem representada por um grande mosaico, que não passa de uma colagem de diversos conceitos, de diversas perspectivas, que todas se harmonizam num único lugar chamado vida humana. Podem ser contraditórios, mas pouco importa. O que importa é que faça sentido para você. Vivemos uma época que relativiza os conceitos tradicionais da palavra de Deus, como, por exemplo, família. Se você tem acompanhado o site da Câmara dos Deputados Federais, você verá que há uma pesquisa, entre aspas, informal. Se você concorda com o conceito tradicional de família composto por um pai ou um homem, uma mulher e filhos, você não precisa ir muito longe para ver que esse conceito de família tem sido desconstruído com o tempo. Eu diria que nós vivemos uma época em que somos chamados a conviver com ideias contraditórias debaixo do conceito do politicamente correto. E tudo isso se junta num lugar chamado igreja. Pessoas de diversas culturas, diversas heranças, diversos contextos familiares, teológicos, religiosos, diversas bagagens socioeconômicas, políticas, que se juntam num local e se veem agora desafiadas a viverem o cristianismo do ponto de vista bíblico. Ou seja, potencialmente o lugar mais complexo para se juntar pessoas, não é verdade? Esse lugar se chama igreja. E não é à toa que Paulo escreve Filipenses, tida como uma das cartas mais alegres, mais felizes e motivadoras de Paulo, mas por diversas vezes ele falará ao longo da carta que aqueles cristãos deveriam viver concordemente, com um pensamento comum, com uma unidade de espírito, num mesmo amor, porque a tendência é cada um viver a sua vida na sua realidade, especialmente numa sociedade, numa cultura cosmopolita, urbana, em que cada um corre atrás da construção da sua própria história, mas se vê junto na igreja. Como lidar com essa nova realidade? Como lidar com essa nova dinâmica? Essa é a resposta que eu não tenho dúvidas que essa semana quer responder. Como despertar, como formar e como enviar aqueles que farão parte do pastoreio, da condução, do ministério das nossas igrejas no século 21. E eu vejo que a igreja sempre se viu, ao longo de toda a sua história, diante de situações que confrontaram não apenas a sua teologia, quanto a sua própria sequência em termos de existência. Se você olhar ao longo da história, você verá que a igreja sempre se viu a uma geração da sua própria ruína. Porque se ela não enfrentasse, se ela não suplantasse aqueles desafios surgidos na sua geração, no caso passada, não existiria a geração seguinte. E eu diria que em termos ministeriais, em termos formativos, é exatamente este o momento que nós nos encontramos. Eu não tenho dúvidas de que boa parte da crise
pela qual o cristianismo evangélico brasileiro passa justamente, ou acontece justamente no âmbito dos seus ministros, no âmbito dos seus obreiros, que pela má formação, pela má capacitação, ou pela má identificação de que indivíduos são esses e para que estamos formando-os, nós enfrentamos tudo aquilo que temos hoje nesse cristianismo televisivo, que infelizmente retrata na mente de muitos a totalidade do que temos em termos de fé cristã. Então eu diria que nós estamos num momento crucial da nossa história no Brasil, que pela ausência da formação da próxima geração de obreiros, talvez não exista uma nova igreja. Se você conhecer um pouquinho da história da Europa e daquela pela qual os Estados Unidos está passando, uma época chamada de pós-cristã, você verá que, em grande medida, a falha na formação da sua nova liderança resultou na ruína do próprio cristianismo naqueles continentes. Não é à toa que o autor de Provérbios vai nos dizer, em Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, cai o povo. Não havendo sábio conselho, sábia instrução, o povo falha, o povo peca, o povo se enterra nos seus pecados e, portanto, inviabiliza a sua próxima geração. Certamente estamos num novo tempo, que se nós não soubermos lidar com ele em termos formativos da nossa liderança, não existirá o próximo. Pergunta para vocês, pais, que têm seus filhos até a adolescência, quantos de vocês estão preocupados com a igreja que seus filhos viverão no futuro? Levante sua mão. É a minha preocupação. Agora, a questão não é a igreja que os nossos filhos frequentarão daqui 10 ou 20 ou 30 anos. A questão é que legado em termos eclesiásticos, ministeriais, nós deixaremos para essa geração que viverá uma realidade futura. E talvez aqui esteja um problema para nós em termos formativos. Nós brasileiros não sabemos viver em função do futuro, porque tudo que é muito futuro nós não valorizamos no presente. Tudo que é muito para o amanhã não ocupa a nossa agenda no hoje. Nós dizemos que a criança é a igreja do amanhã, e é por isso que nós não investimos nela hoje, porque nós esperaremos o amanhã chegar. É assim ou não é, queridos? Infelizmente. E eu vejo que, em termos da formação, ou do processo da formação de novos obreiros, nós normalmente nos deixamos ser pegos de surpresa. Começamos a pensar como igreja na formação da nova geração quando a antiga não mais está. Seja pela morte, morreu o líder, morreu um obreiro, temos que pensar na formação de um novo. Ou um determinado grupo ou uma pessoa foi desqualificado por algum pecado moral, portanto temos que pensar em quem ocupará o seu lugar. Ou quando o indivíduo saiu da igreja, ou quando se afastou do ministério, ou quando se aposentou, algum motivo sempre nos pega de surpresa nesse negócio de formação. Parece que nós temos sempre que correr atrás do ponto em que já deveríamos estar. Aliás, tem sido um pouquinho da ideia que eu tenho desenvolvido recentemente no seminário, que me parece que nós como igreja, como ministros, estamos normalmente 2 passos atrás de onde poderíamos estar. Não é apenas um passo atrás. Nós estamos um passo atrás de onde deveríamos e mais um passo atrás de onde poderíamos. Porque eu vejo que nós perdemos a nossa capacidade de antever os próximos passos do ministério. Nós perdemos a capacidade de antever os próximos passos do cristianismo. Portanto, por não sabermos ler os próximos passos, nós não sabemos como formar a nova geração de obreiros. E com muita tristeza eu diria o seguinte: os obreiros do passado, se valendo de mentalidades ou métodos ou perspectivas antepassadas, querem investir na geração presente para construir uma história futura que nós não sabemos qual será. Entenderam? Obreiros do passado, se valendo de mentalidades antepassadas,
investindo numa geração presente para viver um futuro que nós não sabemos qual será. Será que essa equação tem feito sentido? Será que essa equação tem fechado como deveria fechar? E aí, tristemente, eu diria que o mundo corporativo está muito à nossa frente. Porque o mundo corporativo, empresarial, normalmente está a passos na frente no processo de sucessão da sua liderança. Ou no processo da formação da nova geração que dirigirá ou presidirá tais empresas. Mas graças a Deus que nós temos alguns exemplos na Bíblia de gente, de servos do Senhor, que se preocuparam com a formação dos novos obreiros, dos novos ministros. Números capítulo 27, verso 15. Números capítulo 27, verso 15. O contexto aqui é de Deus dizendo para Moisés que ele não entraria na terra prometida por causa do seu pecado ali junto às águas de Meribá. Quando ao invés de falar a pedra, para a pedra dar a água, ele fere a pedra. E Deus disciplina Moisés por causa da sua incredulidade, não permitindo com que ele adentrasse na terra prometida. Diante da certeza da sua morte, preste atenção no pedido que Moisés faz para Deus. Talvez Moisés poderia ter pedido para Deus um vislumbre da terra. Talvez Moisés pudesse tentar demover o Senhor daquela decisão de não permitir Moisés entrar na terra. Mas olha o que Moisés pede para Deus diante do decreto da sua morte. Números 27, verso 15. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta perante o Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe às vistas deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, e ele, e todos os filhos de Israel, e com ele toda a congregação. Fez como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Percebeu a preocupação de Moisés? Deus, que não falte alguém que pastoreie esse povo, que não falte alguém que sirva de referencial para essa nação, para que não seja como ovelha sem pastor. Se você fizer uma simples leitura de Josué, capítulo 1, verso 1, você verá que o livro começa dizendo: depois da morte de Moisés. Começa o quê? Josué. Vá para Juízes agora, capítulo 1. Depois da morte de Josué, começa a história dos juízes. 2 livros históricos, começando pelo relato da morte de 2 homens de Deus, mas com desenvolvimentos totalmente distintos. Josué é um livro que chega no capítulo 21, verso 45. A conclusão de Josué é que de tudo quanto Deus prometer à casa de Israel, nada Deus deixou de cumprir. No capítulo 1, é um Josué que é recomendado pelo próprio Deus e tem o apoio da nação, dizendo: ser forte e corajoso, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Em Juízes, nós não temos um líder que pastoreia, nós não temos alguém que conduza o povo. É por isso, cada um fazendo o que acha mais reto aos seus próprios olhos. Queridos, tristemente,
Não há uma sequência de uma nova geração de liderança no livro de Juízes, e eu não tenho dúvidas que é justamente por causa disso que cada um conduz a vida à sua própria maneira. Então, pensar no processo de formação de novos líderes, novos obreiros, é uma questão vital para o cristianismo. É uma questão de subsistência, não é simplesmente uma questão de perpetuação de um status quo. Não é simplesmente a perpetuação de convicções denominacionais, seja lá o que for. Eu diria que é uma condição ou é uma necessidade vital para a igreja. Pensar na formação daqueles que nos pastorearão, daqueles que nos liderarão, daqueles que nos conduzirão. E aí eu concordo com Jack Wyrtzen, fundador da Word of Life, Palavra da Vida nos Estados Unidos, que disse o seguinte, na década de 30, pregando em cima de um caixote, no centro de Nova York, sobre a salvação em Cristo. Jack Wyrtzen disse o seguinte, a responsabilidade de cada geração alcançar a sua própria geração para Cristo. Eu diria o seguinte, parafraseando Jack Wyrtzen, é responsabilidade de cada liderança formar a sua nova liderança para o seu novo tempo. Queridos, não é responsabilidade da geração passada, porque a geração passada não está mais aqui. Não é responsabilidade da geração futura, porque ela nem está aqui. É responsabilidade desta geração formar a nova geração de obreiros que conduzirá as nossas vidas, as nossas igrejas, os nossos filhos num cristianismo sério, saudável, biblicamente correto. Amém, queridos? Amém. Só que isso passará por todos nós, não apenas por aqueles que estão por sobre vocês ou por sobre mim no contexto da igreja. O nosso desafio, irmãos, é então pensar que novo tempo é esse, ou que nova igreja é esta, para a qual formaremos os nossos novos obreiros. O que me entristece muito é que eu escuto de muita gente o seguinte, não se fazem mais obreiros como antigamente. Já escutou isso? Nós não podemos ter essa mentalidade saudosista. Nós não podemos viver de um passado que não mais existe, nos lamentando porque os grandes do ministério, os grandes da teologia não mais estão. Deus lhes deu certamente graça e sabedoria para nos trazerem até este ponto, mas nós não temos como ressuscitá-los. Portanto, é responsabilidade desta geração a formação da sua nova liderança para que viva um futuro glorioso, como tem sido até aqui com o nosso Deus. Gosto muito do que J.I. Packer, um teólogo canadense, que disse o seguinte, olhando para toda a história da teologia e da igreja, hoje nós somos como pigmeus montados nos lombos dos gigantes, podendo olhar mais longe. Queridos, louvamos a Deus por aqueles que nos precederam, sem dúvidas. Se estamos aqui hoje, é porque aqueles que nos precederam nos deram um bom legado da fé, um bom legado do cristianismo, que não seja a minha geração, nem a tua geração, a interromper o que Deus certamente está e continuará fazendo na história. Somos pigmeus montados nos lombos dos gigantes, olhando mais longe, podendo antever o para onde formaremos estes novos obreiros. Alguns textos para auxiliarem aqui o nosso pensamento. Eu diria que aquilo que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 9, quando indo de vilarejo em vilarejo, cidade em cidade, vendo a necessidade, as carências espirituais do povo, Jesus olhando para todo aquele povo sofrido, diz o seguinte, a seara na verdade é grande, verso 37, mas os trabalhadores são poucos. Infelizmente, aquela palavra ainda continua verdadeira nos dias de hoje. Por que infelizmente? Porque talvez não tenhamos nos despertado o suficiente
para formar, segundo a demanda da igreja, do mundo de missões, todos os obreiros de que esses universos precisam. Há uma defasagem no mundo corporativo de profissionais qualificados, não é verdade? Há uma defasagem. Talvez não falte emprego em alguns contextos. Talvez o que falte é mão de obra qualificada. Eu diria que no cristianismo não falta ministério. Talvez faltem obreiros qualificados. Talvez faltem pessoas dispostas, pessoas capacitadas a preencherem esse vácuo entre a necessidade e a realidade. Entre uma seara que é grande e um número de ministros que é pequeno. A oração de Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esta oração continua sendo necessária hoje. Mas sabe o que eu vejo? Quando a resposta da oração está na nossa família, a gente questiona. Quando o Senhor levanta trabalhadores dentro das nossas famílias, nós dizemos o seguinte: filho, vê bem se é isso mesmo. Será que foi o Senhor que te falou? Será que não foi seu coração enganoso, desesperadamente corrupto? Aquilo que era o sonho de muitos pais, muitos familiares, né? Ter um pastor na igreja, um líder da igreja, ali, alguém que ensinasse na IBD, alguém que liderasse os jovens, as crianças, seja lá qual for a função ministerial. Parece que hoje nós tentamos demover os nossos familiares dessa ideia. Rogue, pois, ao Senhor da seara que talvez na sua casa tenha alguém que vai ser significativo na história da sua igreja. Por que não? Agora, qual é a identidade desse trabalhador? Qual é a identidade desse obreiro? Eu quero começar do fim para o início. Eu quero dizer o que Deus já retratou como o obreiro ideal. Quem é o obreiro ideal? Ou seja, quem é aquele indivíduo, ou como ele deve agir, quem ele deve ser, para então entender como formá-lo para chegar a isso. E aí eu confesso que nós lidamos com uma tensão aqui, porque essa identidade já nos foi dada na mesma proporção em que somos desafiados a persegui-la. Quer ver como isso acontece? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Lidaremos com vários textos bíblicos hoje. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quem são os ministros da reconciliação? Todos nós. Todos aqueles que já foram alcançados por Cristo Jesus. Quem são os embaixadores de Cristo? Todos nós. Então eu diria que, em grande medida, todos nós partilhamos de um status de pessoas separadas para representarem e anunciarem o nome de Cristo no presente século, no presente tempo. Em termos práticos, é como se Deus gritasse no mundo salvação por meio das nossas bocas. Então, quem é o obreiro? É aquele que entende que é ministro da reconciliação. Não é necessariamente aquele que tem um status, que está debaixo, ou que está atrás de um púlpito, ou com o microfone na mão. Mas é qualquer um que se entenda como mensageiro de Deus, ou como alguém que brilha
como luzeiros no meio de uma geração perversa e corrupta, como Paulo dirá em Filipenses capítulo 2. Então, queridos, de onde sairá esse grupo de novos obreiros? De nós, não de outros. Dentre aqueles que são ministros da reconciliação, ou seja, todos nós, indistintamente. Então, quando nós pensamos na formação de obreiros, eu diria para vocês que nós não temos que pensar numa casta especial de cristãos, ok? Infelizmente, nós deificamos o ministério, elevando o ministro a um status de quase inatingível, em nada diferente do que a Igreja Católica fez ao longo da sua história, especialmente na Idade Média, de estabelecer uma distância entre o clero, a liderança espiritual religiosa, e o laico, que é o povão, porque o que importa para Deus é o clero, é a liderança, é a autoridade. O povão de nada importa para Deus. Queridos, nós temos que romper com essa mentalidade de que obreiros, trabalhadores, em grande medida, todos nós somos. A questão é, atendemos ou não a esse chamado que já temos em Cristo? Então essa é a identidade. Ministros da reconciliação, embaixadores, representantes legais, como que falando da parte do próprio Cristo, não apenas atrás de um púlpito, senão também na tua empresa. Não apenas com microfone ou dirigindo um louvor, senão também dentro da tua casa com seus filhos. Ministros da reconciliação. Outra identidade do obreiro, ou outra identidade do trabalhador. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos o poema de Deus, essa é a tradução mais literal de Efésios 2:10. Pois somos a obra-prima de Deus, aqueles em quem Deus colocou o sopro da vida eterna, aqueles a quem Deus selou com o seu Santo Espírito, aqueles a quem Deus manifestou a sua graça, ressuscitando esses indivíduos em Cristo da morte para a vida. Nós somos o poema de Deus, criados em Cristo para a prática das boas obras. Preste atenção na ordem dos fatores, porque certamente alterará o produto se você inverter. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas por ter sido salvo, eu, Helder, sou chamado à prática das boas obras. E preste atenção que aqui boas obras não significa caridade. Não é assistir à necessidade dos outros. Que boas obras são essas? Mateus capítulo 5, verso 16. Depois de Jesus falar que vós sois sal da terra e luz do mundo, Jesus conclui a porção dizendo: assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A identidade da igreja é a identidade das boas obras. Tito, capítulo 2, verso 14 e 15, o qual a si mesmo se deu, entregando-se em nosso lugar, a fim de remir-nos de toda impureza e reunir para si um povo exclusivamente seu, zeloso na prática das boas obras. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para educação, repreensão, correção, instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus capítulo 10, verso 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Boas obras nada mais são do que a vida para a qual Deus nos chamou em Cristo.
Ou seja, a vivência pura e simples do nosso cristianismo, do nosso temor a Deus, testemunha às pessoas de que somos filhos de Deus, de que somos o poema de Deus e de que estamos cumprindo no mundo e na história a nossa função como ministros da reconciliação. Queridos, esse é o nosso desafio. Então nós formamos obreiros para que, por meio da sua vivência ministerial, do seu caráter, da sua conduta, essas boas obras sejam potencializadas. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é viver as boas obras em Cristo. O nosso chamado é brilhar no meio de uma geração pervertida, de tal forma que nos vejam, não a nós, mas o Deus a quem nós servimos. Somos o quê? Obreiros. Como Paulo vai dizer, cooperadores do Senhor. E pouco importa quem plantou, pouco importa quem está regando, pouco importa quem vai colher, porque o que importa é a quem todos estes servem, o Deus que conduz o processo do plantio, do tratamento, da colheita, da frutificação. Então nós temos que nos entender como pessoas que estão no mundo para a prática das boas obras. Formamos obreiros para a prática das boas obras. Essa é a identidade do cristão. Um outro texto, bastante conhecido, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim Paulo: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Dois termos aí extremamente importantes para entendermos o que é ou quem é o obreiro e para que formamos o obreiro. Lembra da tensão que eu disse? Nós já somos isso na mesma medida em que perseguimos ser isto. A nossa identidade já é de ministros, a nossa identidade já é de despenseiros, mas nós nos aperfeiçoamos na prática dessa nossa identidade. Nisso constitui-se a formação de obreiros. Capacitá-los a serem aquilo que Deus já disse que eles já são em Cristo. Duas palavras: ministros de Cristo. Talvez você saiba que a palavra aí que Paulo usa era uma palavra que era usada para retratar os remadores de um navio mercante, ou às vezes até um navio de guerra. Você tinha as galeras de remadores, as fileiras de remadores, e normalmente, na parte de trás do navio, ali na popa, era a parte mais suja, era a parte mais úmida, mais degradante do navio e a parte mais pesada do remo. O indivíduo que ficava na última fileira da última galera chamava-se hiperetes. Sabe o que quer dizer isso? Ministro. Palavra que Paulo está usando aqui. Então, quando hoje alguém fala, eu sou ministro do Evangelho, entendi, você é o remador da última fileira, da última galera, da parte mais indigna do navio, que legal. Entendeu, ministro? É que ministro é mais imponente, né? Eu sou ministro do Evangelho. Camarada, você é o remador de um navio que não é teu, lidando com conteúdo que não é teu, mas se você não remar, o navio que não é teu, com conteúdo que não é teu, não chega no destino final. É o privilégio que Deus nos deu, queridos. De antes de sermos ministros, sermos o quê? Remadores. Então, quando alguém fala, eu sou ministro, hiperetes, remador. Queridos, veja a glória disso. Deus nos deu o privilégio de sermos participantes da sua intervenção na história. A dignidade do ministério não está no ministro. Não está no ministro, porque ele é hiperetes. A dignidade do ministério está naquele que chama, naquele que capacita, equipa e envia os ministros, que é quem? Deus.
É tudo isso em Cristo, queridos. Não é por nós mesmos, para nós mesmos. É em Cristo e para Cristo. Então nós temos que entender que nós não estamos formando pessoas para representarem a nós mesmos. Eu venho de uma tradição eclesiástica que infelizmente se perdeu no caminho, que está mais preocupada em perpetuar um status denominacional do que propriamente o Evangelho de Cristo Jesus. Formamos obreiros para a continuidade denominacional, porque afinal de contas, povo não alcançado é aquele onde não está a minha igreja. O que é isso, queridos? Isso não faz sentido. Nós não estamos representando uma igreja. Nós não estamos, igreja placa, tá bom? Não igreja como corpo de Cristo, organismo vivo do nosso Senhor. Eu estou dizendo placa. Eu não estou aqui representando um seminário. Eu não estou representando aqui a construção do meu nome. Aliás, quando o homem tentou construir o seu nome, Deus confundiu a turma, fazendo falar todas as línguas diferentes umas das outras. Porque nós estamos aqui para representar o nome de Cristo. Nós somos o quê? Remadores. Tá bom? Gostoso isso, né? E nós somos também despenseiros. Não, essa palavra é bonita, hein? É verdade. Você cuida de um que não é teu. Ótimo. Entendeu? Isso é dispenseiro. Mordomo. A palavra aqui quer dizer literalmente economista. Não, economista é bonito hoje, né? Naquela época era o que cuidava da casa dos outros. Não é tua casa, não são teus bens, a família não é tua. Você presta contas para alguém. Você percebeu que Paulo está esvaziando a dignidade pessoal do ministro para dar o devido crédito a quem deve ser dado, a Cristo? Ou seja, como despenseiros dos mistérios de Cristo, nós fazemos o quê? Administramos obra alheia. Administramos mensagem alheia. Administramos povo alheio. Não é a minha igreja. Eu não morri por ninguém. Eu não comprei a minha igreja com meu sangue. Cristo a comprou. Ela não é minha noiva. Ela é noiva de Cristo. Na eternidade, Deus não vai apresentar para mim as pessoas a quem eu conduzir. Deus vai apresentar para o seu Filho as pessoas que o seu Filho redimiu. É por isso que nós somos despenseiros, queridos. É por isso que nós administramos obra alheia. É por isso que nós administramos bem alheio. Porque tudo que é dele voltará para ele. Nós somos o quê? Mediadores. Enquanto aqui, lidando com o que só pode ser lidado aqui, para quando estivermos lá, tudo ser entregue para Cristo Jesus. Então, eu diria que um dos grandes problemas da formação de obreiros é que nós não sabemos o para que estamos formando os obreiros. E aqui eu posso falar como seminário. Infelizmente, no nosso país, na educação teológica, nós temos perdido a consciência do quem estamos formando e para que estamos formando quem estamos formando. Estamos formando ministros da reconciliação. Poemas de Deus praticante das boas obras. Ministros e dispenseiros dos mistérios de Cristo. Nada além disso. Mas a situação está tão complexa, para nossa tristeza, que já existem igrejas que pedem para os seus obreiros a apresentação dos seus antecedentes criminais. Triste isso, triste. Lembra do que eu disse? Que nós sempre estamos a uma geração da nossa própria ruína? Talvez tristemente não estejamos tão distantes assim da beira do precipício. Aqueles que deveriam ser modelos, aqueles que deveriam ser exemplo para o rebanho, como Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 5, são motivo de escândalo em muitos lugares.
Então, formar obreiros passa necessariamente pela consciência de quem estamos formando e para que estamos formando esse indivíduo. Porque daí então eu saberei qual é o processo. Entenderam? Se eu sei quem eu quero formar e para que eu quero formar, então eu saberei qual o processo que eu devo seguir para entregar esse indivíduo, este homem, esta mulher, este jovem, este adulto, aquele solteiro, aquele casal, o melhor possível para o exercício do seu ministério. Não é meu propósito? Na verdade, eu vou tratar isso amanhã pela manhã, o que a igreja espera ou deveria esperar dos seus obreiros. Eu diria que há uma crise de identidade. Os obreiros não sabem mais quem são e para o que estão sendo formados. Sei de algumas igrejas, pelo contato pessoal que eu tenho, que fazem a seguinte pergunta para o candidato a obreiro ou ao ministério: Você quer ser ministro na igreja, quer pastorear a igreja, por falta de oportunidade profissional? Entendeu? Se nós chegamos a esse ponto, é porque, infelizmente, perdemos de vista quem nós somos como obreiros. Por isso, só para relembrar, somos ministros da reconciliação e formamos ministros da reconciliação. Somos poema de Deus, praticante de boas obras, formamos poemas de Deus para a prática das boas obras. Somos ministros e dispenseiros, formamos ministros e dispenseiros. Está claro isso? Qual é o processo então? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você deve saber que a carta de 2 Timóteo é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. No capítulo 4 ele vai dizer que ele já combateu o bom combate, ele já completou a carreira e já guardou a fé, ele já está prestes a ter a sua vida terminada no presente tempo. Paulo entende que ele está no fim da vida. E ele escreve essa segunda carta para as últimas recomendações do seu filho na fé, Timóteo, que, de acordo com 1 Timóteo, foi deixado em Éfeso para pastorear a igreja de Deus, para formar liderança, para avaliar aqueles que já eram obreiros, para que a igreja estivesse muito bem apresentada, muito bem formada e fundamentada na verdade do Evangelho. Então esse é o contexto de 1 e 2 Timóteo. E em 2 Timóteo, Paulo revela para nós um pouquinho de como foi o processo de formação de Timóteo como obreiro. Lembra que ele é um obreiro que não pode ter do que se envergonhar. Ele é o atleta que não se envolve com as coisas desse mundo. Ele é o soldado que cumpre exatamente as expectativas de quem o alistou no exército de Deus. Então esse é Timóteo. E agora Paulo vai nos dizer que processo foi esse? Que eu diria o seguinte: novos tempos, mesmos métodos. A igreja é nova, os tempos são novos. Mas eu diria que o que Paulo fez com Timóteo continua válido até hoje, e é nisto que eu creio para a formação dos nossos novos obreiros. Primeiramente, fortifica-te na graça que há em Cristo. Timóteo já é um líder. Timóteo já tem a primazia no contexto da igreja, já é um obreiro. Já é alguém que conduz a igreja por meio do seu exemplo, por meio da sua pregação, e depois vocês podem ler 1 Timóteo 4, do verso 6 ao verso 16, ele já é um bom ministro. Mas ele ainda continua precisando se fortificar na graça. Por quê? Porque ele não vai dar para outros aquilo que ele mesmo não tem. Ele não vai incutir em outros aquilo de que ele mesmo não partilha ou não participa. Ele nunca ensinará a outros aquilo que ele mesmo não vive na sua própria
experiência, na sua própria realidade. Eu diria que a formação de novos obreiros passará necessariamente pelo exemplo dos atuais obreiros. Se nós, atuais obreiros, constantemente não nos fortalecermos na graça de Cristo, nós não teremos o que legar à próxima geração. Você não pode levar alguém a um ponto que você não tenha chegado em termos da sua vida espiritual. A medida da igreja é a sua liderança. Eu diria que a medida do ministério é os seus obreiros. Com muita tranquilidade eu diria isso. Porque nós, como líderes, não levamos a igreja num ponto em que nós não estejamos ainda. Eu creio muito no que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, sobre aquele que aspira ao ministério, grande obra, excelente obra almeja. E esse indivíduo deve ser, e aí vem todas as qualificações. Alguns olharão para 1 Timóteo 3 ou Tito 1 e chegarão à seguinte conclusão: o obreiro é uma casta inatingível de crentes. Ele é um super crente. Olha as qualificações que ele tem. E aí nós dizemos que aquelas qualificações servem apenas para os obreiros. Vou dar a minha percepção. Por que Deus requer isso dos obreiros? Para que eles testemunhem para todos os outros o como todos os outros devem ser. Não é casta especial. É modelo do como todos devemos viver. É por isso que ele fala, fortifica-te na graça. Para que essa graça da qual você participa ou partilha, você tenha com que agraciar outros. Você tenha sabedoria para partilhar sabedoria com outros. Você tenha força para partilhar força com os outros. Não para você ser uma casta inatingível de obreiros, num pedestal, por detrás da cortina. Me compreenderam? A gente acha que Deus trata o líder, o obreiro, de forma mais exigente que todos os outros. Queridos, esqueça isso. Isso não existe na Bíblia. Os obreiros, os líderes, sim, devem se encaixar nessas prerrogativas para testemunharem, exemplificarem para todos os outros como Deus quer que todo mundo viva, não apenas os obreiros. Isso não faz sentido. Pensar que Deus requer mais de um do que do outro. Não é verdade? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esteja muito bem fundamentado, muito bem fortalecido, para que você saiba exatamente em que solo você está pisando e para qual solo você está trazendo os outros. Eu confesso para vocês que eu lido com alguns resquícios muito negativos do ser pastor, do ser ministro. Porque o que me legaram, por diversos motivos, foi algo muito negativo, muito. Vocês que são filhos de líderes, pastores, presbíteros nas igrejas, sabem do que eu estou falando. A última coisa que os filhos querem é seguirem os passos dos seus pais. No seminário onde eu trabalho, um dos programas, dos aspectos da nossa filosofia é dividir todos os alunos residentes em famílias, que nós chamamos de grupões. Tem um grupo com o meu sobrenome, Cardim. Hoje à tarde, inclusive, se reuniram. Frequentemente eu faço questão de pegar filhos de missionários e pastores para tratá-los, porque estão desiludidos com o ministério. Eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e o outro de 10. Conversei com a minha esposa, Juliana, e eu disse o seguinte: Ju, um dos meus alvos como ministro é testemunhar para os meus filhos o prazer do ministério, por mais difícil que ele seja. É testemunhar para os meus filhos que excelente obra almeja quem quer ser obreiro do Senhor na seara do Senhor. Porque o que me legaram foi uma péssima visão. Lembra quando eu falei para os meus pais que eu queria seguir a carreira ministerial? Sabe
questão, isso é muito legal na família dos outros? Parece até que eu estava com alguma doença ali, né? Levou tempo para entenderem o privilégio que eu teria de investir em pessoas. Me desgastar e me gastar por gente. É o que Paulo fala, 2 Coríntios 12:15, de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Queridos, que obra excelente. Gastar-se em favor de gente, porque foi por gente que Cristo morreu. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, para que você testemunhe a tantos outros o valor do ministério, a excelência da obra para a qual Deus te chamou. Verso 2: E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que de minha parte ouviste, eu te ensinei, eu te leguei, você sabe de quem aprendeu. Volte lá, vamos um pouquinho, na verdade, adiante. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Queridos, veja a autoridade com que Paulo relembra Timóteo da sanidade do evangelho, do cristianismo que Paulo legou a Timóteo. Permanece fiel no que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. Eu diria que um dos grandes desafios da geração atual de obreiros é atrair os olhares dos outros para si. Agora, infelizmente, há uma péssima frase no cristianismo que gente gosta de perpetuar, que diz o seguinte: não olhe para pessoas, olhe para Cristo. É verdade, em termos da subsistência da sua vida, em termos da segurança da sua salvação, nada nem ninguém terá condições de sustentá-la, porque só Cristo sustenta. Mas muita gente fala isso, ou usa essa frase, para desculpar-se de erros. Para dizer o seguinte: você certamente se frustrará comigo. Eu certamente pecarei, como que saindo da rota, da visão daqueles que estão vindo atrás. Eu diria para vocês que não há nada mais satânico no processo de formação de obreiros do que esta frase. Se eu leio corretamente a Bíblia, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Lembra-te do que você aprendeu e de quem você aprendeu. E o que de minha parte ouvistes. Eu poderia citar dezenas de textos dos autores bíblicos que dizem: olhem para aqueles que vos lideram. Você não quer que pessoas olhem para a sua vida? Não seja líder. Porque se você for líder, você deverá atrair os olhares das pessoas para que elas vejam em você o que Deus requer de todas as outras. A gente não é só vitrine para receber pedrada, não, tá? A gente é vitrine também para atrair bons olhares. Hoje um dos privilégios que eu mais tenho e mais curto cultivar é levar jovens e famílias desiludidas com o casamento e família para dentro da minha casa, na minha casa. Não é porque eu sou perfeito, não é porque eu não tenho dificuldades, não é porque eu saiba educar perfeitamente os meus filhos. Na verdade, outro dia eu estava pregando sobre a graça de Deus na igreja, e eu disse que eu, sem a graça de Deus, era um péssimo pai, e lá estão meus 2 filhos sentados, balançando a cabeça. Não é porque eu tenho todas as respostas para casamento e educação de filhos, mas é porque eu me dispus a viver a Bíblia. Querido, você está desiludido? Vem viver comigo.
Eu não sou perfeito, na verdade você vai conhecer mais dos meus defeitos do que eu gostaria. Mas eu quero testemunhar para você que Deus instituiu o casamento. Deus instituiu a família. E mesmo em meio às dificuldades, é possível viver tudo isso. O que eu estou fazendo? Abrindo a minha vida para pessoas olharem. É gostoso? Não. Mas isso é formação de obreiros. Isso é formação de liderança. Isso é formação das novas famílias, dos novos casais. A gente não forma novos casais dando o curso de 4 encontros e dizendo, vá viver agora a relação de pecado ao quadrado, né? Um pecador com uma pecadora, uma relação de pecadaria ao quadrado. Não vai dar certo, gente. Você entendeu? Não são 4 encontros que ajudarão. Certamente ajudarão. Mas como é que nós ajudaremos mais? Olha para nós, ó. Está vendo fulano de tal, aquela família abençoada por Deus? Cola neles. Quer saber como lidar com o problema no casamento? Vai com eles que eles estão cheios, mas resolvem tudo. Tá bom? O que de minha parte ouviste? Você conviveu comigo. Você andou comigo. Você aprendeu de mim. O que ele ouviu? A palavra de Deus. Só isso. Nada mais. Nada mais é necessário no ministério, senão a palavra de Deus. Nós temos enxertado uma série de prerrogativas para os novos obreiros. Isso aqui não tem nada a ver se ele deve ou não ter um segundo curso universitário, se ele deve ter uma segunda língua que possa ajudá-lo com pesquisas. A minha questão não é essa. O problema é quando não ter isso inviabiliza o ministério. O problema é quando nós colocamos esses elementos antes da própria palavra de Deus. Porque o que você ouviu de mim, vá lá de novo para 2 Timóteo 3, o que você ouviu de mim, o que você aprendeu de mim, foi a respeito das sagradas letras. Qual é o fundamento ou o currículo da formação dos novos obreiros? Palavra de Deus. A única palavra que transforma, a única palavra que salva, a única palavra que edifica e a única palavra que subsistirá quando não mais existir esse mundo. A palavra de Deus. Você sabe o que você ouviu de mim? Fique firme nisso. Lembra que eu já citei 2 Timóteo 3, 16 e 17? A Escritura que nos é ensinada é suficiente para nos tornar habilitados, capacitados, perfeitamente supridos para a prática de toda boa obra. Queridos, louvo a Deus de coração pelo privilégio de partilhar a Semana Teológica aqui com vocês. Teologia boa, saudável, biblicamente fundamentada, porque é a única capaz de edificar as vidas de vocês e a minha vida. Não percam isso, não percam. Não percam, porque é isso que edifica a gente. É isso que transforma a gente. E o que de minha parte ouviste, através ou na presença de muitas testemunhas. Preste atenção. Formação de novos obreiros não é tarefa de um indivíduo, é tarefa de uma comunidade. Como se chama essa comunidade? Igreja. Eu não te chamo no secreto da vida, eu te exponho a publicidade da vida. Eu não te levo para um quartinho e te digo como o ministro deve ser. Enquanto vivemos a vida ministerial, eu testemunho para você o que é ser um obreiro, o que é ser um ministro. É tarefa de uma igreja formar os seus novos obreiros. Quem é a igreja? Todos nós. Todos nós envolvidos nisso tudo. Não é apenas delegando a tarefa a outras. Creio que os seminários, e eu trabalho num deles, têm o seu papel de auxílio à igreja local. Qualquer seminário que quiser roubar o papel da igreja estará, por incoerência semântica, decretando a sua própria ruína. Porque formamos pessoas para igreja.
O bom seminário é aquele que caminha ao lado da igreja, entendendo que é tarefa da igreja, e naquilo que pudermos, apoiaremos e auxiliaremos, mas a tarefa é comunitária, a tarefa é eclesiástica. Alguns chegam a dizer que Paulo, ali em Éfeso, instituiu até um processo formal de preparação dos seus obreiros, como que uma mini escola, de um estudo continuado e profundo das Escrituras Sagradas. Estamos formando os nossos líderes. E eram pessoas que precisavam, à semelhança de 1 Coríntios 4, elas precisavam ser o quê? Fiéis e idôneas. Agora, quem deve ser fiel e idôneo? Só os líderes? Só os obreiros? Quem não é obreiro, então pode ser hipócrita e mentiroso? Não. É que nós persigamos essa qualificação, porque é isso que Deus quer encontrar em todos nós, queridos. Esse é o desafio que todos nós temos. Certamente, alguns já estão nessa passada, que servirão de testemunho para todos os outros. Mas você entendeu que isso é trabalho de uma comunidade eclesiástica? Na presença de muitas testemunhas. Isso que você ouviu, instrua a quem? A outros. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque 2 Timóteo 1 e 2 não parou. Você sabe por que estamos aqui? Porque aqueles que nos precederam não foram negligentes. Porque se eles tivessem sido negligentes, certamente não estaríamos aqui. Pergunta: qual é a igreja que deixaremos para os nossos filhos? Aquela que nós construímos hoje. Quem será a futura liderança da igreja? Quem serão os novos obreiros? Aqueles que formarmos hoje. E eu creio que isso daqui envolve até um projeto para a vida toda. Quando é que nós começamos a formar novos obreiros? Quando eles têm 20 anos, 35, ou quando eles ainda estão dentro de casa, como seus filhos a quem você testemunha na fé. Algum tempo atrás fui pregar numa igreja em Governador Valadares. Estava me preparando ali para ir para a igreja, nisso veio um menininho de 9 anos de idade, feliz da vida. Tio. Semana passada, eu dei o meu primeiro estudo bíblico na igreja. Cara, de que planeta você veio? O que você tomou agora há pouco? 9 anos de idade. Eu falei, tá aí. É isso que eu vou fazer com os meus filhos. Eu vou começar a formá-los para o ministério. Que ministério? Eu não sei. Porque a seara do Senhor é grande. Ele sabe onde precisa de trabalhadores. Pode ser numa empresa, pode ser no campo missionário. Curti essa ideia. Vou começar a fazer isso com eles. E comecei a trabalhar com os meus filhos. Num dos últimos intentos deles, no final do ano passado, foi criar um grupo que joga futebol toda segunda tarde. Um grupo de moleques, 9, 12, 8 anos de idade. Ah, vocês vão jogar bola? Muito legal. O que mais vocês vão fazer? Ah, jogar bola. Só isso? Ué, a gente vai reunir para jogar bola, né? Não. Tem que ter um negócio a mais aí. Eles não podem perder a oportunidade de se juntarem como amigos e um não investir na vida do outro. Não. Vocês vão começar a estudar a Bíblia juntos. Mas papai, você pode dar estudo? Não, eu trabalho. Vocês vão dar o estudo. E eu ajudo vocês a montarem os primeiros. Não é que os camaradas criaram um grupo no WhatsApp, galera do futebol. E outro dia, eu peguei, porque é no celular do pai e da mãe, né? Eu pego e eles estão postando entre eles, quase 8 garotos, a escala de estudo bíblico deles. Eu estou formando a nova geração de obreiros. Ainda tem 8 anos de idade. Ainda tem 10 anos de idade. Mas eu não colherei esses frutos se eu não os plantar hoje. Já temos alguns frutos sendo colhidos aqui. Já temos outras sementes sendo plantadas aqui.
Nós já sabemos com quem o obreiro deve se parecer: ministro da reconciliação, praticante das boas obras, despenseiro, ministro. O processo Deus nos deu o privilégio de fazer parte. Podemos orar? Deus, pedimos por nós, atual geração da Tua igreja, que em Cristo Jesus já fomos resgatados, redimidos, feitos ministros do Evangelho, despenseiros dos Teus mistérios. Rogo por nós, para que não sejamos negligentes, não sejamos relapsos na formação da nova geração que nos sucederá. Deus nos deu o privilégio de legar a essa nova geração um cristianismo genuíno, teologicamente saudável, biblicamente fundamentado e moralmente santo. Para que essa nova geração olhe para nós e veja em nós o que o Senhor requer de todos os seus filhos. Pai, levante dentre nós pessoas que dedicarão de suas vidas, de seu tempo, de sua família, de seus recursos, de suas profissões para a seara do Senhor. E nos dê o cuidado de prepará-los adequadamente, devolvendo-os para o Senhor, para que o Senhor o use como bem entender. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.